Nós estamos hoje no livro de Jonas, tá? No capítulo 1, verso 1. E o tema do nosso estudo hoje é esse aqui. E veio a palavra do Senhor a Jonas, que é o que está no primeiro versículo. Vou ler com os irmãos o primeiro versículo aqui. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Vou ler só esse ponto e nós vamos acompanhando. Se você puder deixar a Bíblia aberta, eu quero orar mais uma vez. Eu queria que você orasse comigo, pedindo ao Senhor: Senhor, hoje eu vim receber a Tua palavra e algo tem que acontecer em mim nessa noite. Nós não vamos só ouvir mais uma pregação. Alguém pode começar a orar e dizer: Senhor, essa noite é uma noite de transformação da minha mente, é uma noite também de renovo no meu espírito, no meu coração. A Tua palavra é vida. O Senhor trouxe a palavra para alimentar o homem. O Senhor abençoou o homem com a Tua palavra e nós estamos diante dela essa noite. Abençoa o pregador, aquele que vai ministrar. Cobre-me com o sangue, eu cubro com o sangue a mente do povo que está nesse lugar. Eu proíbo o inimigo roubar a palavra essa noite. Eu libero os anjos do Senhor, reclamo o ministério deles essa noite nesse lugar. E eu celebro tudo que o Senhor fará essa noite. Alguém diz comigo: eu recebo essa palavra no meu espírito. O tema que nós vamos andar sobre ele é o tema de que veio a nós a palavra do Senhor. Nós vamos hoje meditar nessa frase, a importância que é o fato e as implicações que existem de a palavra do Senhor chegar até nós. Muita gente recebe a palavra do Senhor com muita simplicidade, descuidado, e não sabe o poder e a responsabilidade que existe no simples fato de que veio até a nós a palavra do Senhor. Vamos caminhar com Jonas, tá? Eu queria começar dizendo que o homem foi criado para que a palavra do Senhor chegasse até ele, tá? O homem é esse ser que foi criado por Deus para que a palavra de Deus chegasse até ele. Então, que privilégio é quando as palavras do Senhor chegam até nós, tá? Que privilégio é, porque nós fomos criados pela palavra de Deus, para viver pela palavra, através da palavra. Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e nós seremos julgados pela palavra. O homem e a palavra é uma coisa que foi criada para o outro. Deus precisava de uma criatura para falar a ela a sua palavra, e foi isso que Deus fez. Quando eu abri o livro de Jonas, porque eu terminei o livro de Obadias, né, que é antes, na hora que eu li a primeira frase do livro de Jonas, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele disse: o homem foi criado para que a palavra do Senhor chegasse a ele. Não foi só Jonas que teve esse privilégio, e tudo que aconteceu com Jonas aconteceu por uma única razão, porque a palavra do Senhor chegou até ele. E é isso que eu queria meditar com os irmãos pelo Espírito Santo essa noite. Quando as palavras do Senhor chegam até nós, elas chegam até nós para nos dar direção, para dar sentido e valor e significado à nossa vida. Veja, sem as palavras do Senhor, não há significado na vida humana. Se uma pessoa nascer, viver a vida inteira sem ouvir as palavras do Senhor e sem agir mediante essas palavras, ela viveu uma vida em vão, não teve significado, porque o homem foi criado para ouvir e ter uma direção nas palavras do Senhor, tá? Se a palavra do Senhor veio a Jonas, é porque o Senhor escolheu a Jonas e o honrou com as suas palavras, ok? Elas nos dão uma missão e um trabalho ao homem. Se eu ler o verso 2, quando Deus abriu a boca para falar essa palavra, a palavra do Senhor para Jonas foi a seguinte: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando as palavras de Deus chegaram na vida de Jonas, elas deram a Jonas uma missão. Jonas não tinha missão naquele momento e não sabia o que fazer. Ele estava sem um trabalho para fazer, sem um significado, sem uma missão. Porém, agora que a palavra de Deus chegou a Jonas, e o primeiro versículo eu quero repetir:
E veio a palavra do Senhor a Jonas. Quando a palavra do Senhor chega na minha vida e na sua vida, ela nos dá uma missão específica. Ela nos chama a um trabalho específico, a uma unção específica. Então, é quando a palavra de Deus chega em nós que as coisas acontecem em nossa vida, tá? Se não fosse a palavra de Deus ter chegado a Jonas, não existia a história de Jonas. Jonas só está na Bíblia, e toda essa história do peixe e da cidade, a única razão que está aqui é porque a palavra do Senhor chegou a Jonas. Se a palavra de Deus nunca tivesse chegado na vida de Jonas, essa história não existia, e milhares de pregações que já foram feitas nos últimos 3.000 anos também não existiam. Porque a palavra de Deus é que gera essas coisas quando ela chega na vida do homem. Deus criou o homem como receptor da sua palavra, tá? As aventuras e realizações da vida do homem acontecem quando a palavra do Senhor chega até ele, tá? Porque no conteúdo das palavras do Senhor está todo o sentido da vida do homem, está o seu chamado, a sua missão, o seu significado e a sua revelação. Alguém levanta uma das mãos comigo, por favor, nessa noite e diz assim: Senhor, obrigado, porque as tuas palavras chegaram até mim. Não abaixe a mão um minutinho, mas dê graças a Deus um minutinho, porque você tem sido um receptor da palavra de Deus. Você não é uma pessoa vazia, você não é uma pessoa sem sentido, sem direção. Você não é um perdido no mundo, porque a palavra do Senhor chegou até você. Então você foi honrado pela palavra de Deus. Você está nessa casa por causa da palavra. Então agradeça a Deus e fala: obrigado, porque assim como a palavra chegou a Jonas, ela chegou a mim também. E eu celebro a palavra nessa noite. Amém? Louvado seja. Vamos prosseguir nessa noite. A segunda coisa que eu gostaria de falar essa noite é que no versículo 3, Jonas reage a essa palavra do Senhor. Qual foi a reação de Jonas quando a palavra do Senhor chegou a ele? Presta atenção, veja a importância do que é a palavra de Deus chegar até nós. Sem a palavra de Deus não há significado para a gente, não há missão, não há conteúdo, não há valor, não há honra. Quando Deus honra uma pessoa, Ele traz a ele a sua palavra. Porém, como é que essa pessoa reage quando a palavra do Senhor chega a ele? Muitos reagem como Jonas. Porque a atitude de Jonas, quando chegou a palavra do Senhor na vida dele, foi: e Jonas, porém, se levantou para fugir da presença do Senhor. Veja que o texto não diz fugir das palavras do Senhor, mas fugir da presença, porque é na presença do Senhor que o homem ouve as palavras do Senhor. Right? Jonas estava na presença do Senhor antes, por isso que a palavra do Senhor chegou a ele. E quando a palavra do Senhor chega, a palavra é tão confrontadora, a palavra é tão tremenda, a palavra é tão violenta, a palavra é tão assustadora, a palavra é o desafio na vida do homem, e pode sugerir ao homem, para o homem fugir, de tão forte que é a palavra, de tão forte que é esse chamado, de tão altaneiro, de tão superior à vida humana que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não está preocupada com o almoço de amanhã, a palavra do Senhor não está preocupada com o lanche de amanhã, não está preocupada com o aluguel de amanhã, com o carro que vem, com o carro que eu preciso. A palavra do Senhor é muito superior. Quando a palavra chega em nossa vida, ela geralmente não fica preocupada com as coisas corriqueiras, ela nos dá um chamado superior, tão superior que um homem incrédulo pode tentar fugir da presença do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que Jonas, porém, se levantou, é porque ele trabalhou, ele se esforçou propositalmente, ele fez um plano para escapar das palavras de Deus. Ele não fugiu por acidente, não foi um escorregão, ele planejou fugir do lugar onde o homem recebe as palavras do Senhor, que é na presença do Senhor. Pausa. Quantos de nós aqui já fugiu da presença do Senhor e já fugiu das palavras do Senhor? Eu quero falar com todos os Jonas que estão aqui, que você pode dizer assim: eu não sou Jonas hoje. Eu sei, mas você já foi. Eu quero falar com o Jonas que você já foi, porque ele fugiu das palavras do Senhor. Porque se você não foi Jonas em sua vida, significa que toda a sua vida você obedeceu às palavras do Senhor. Eu não creio que é assim. Eu creio que todos aqui foram Jonas, alguns ainda estão sendo, e alguns ainda, e você vai entender que alguns ainda estão decidindo se vão obedecer às palavras do Senhor ou não. Mas Jonas se esforçou, ele trabalhou, ele fez um plano.
Lembra quando você fazia planos para fugir das palavras do Senhor? Lembra quando você saiu da igreja pela primeira vez? Você fugiu das palavras do Senhor. Lembra quando a palavra do Senhor chegou você na infância? Na infância, seu pai levava, sua mãe levava, mas chegou um momento na adolescência, em algum momento da sua vida que você quer saber, eu vou fugir, e você fugiu da presença do Senhor. Para um minutinho e pensa agora, para um minutinho e pensa, porque não é porque você está hoje dentro de uma igreja e ouvindo a palavra do Senhor, que você nunca foi Jonas. Na verdade, eu estou olhando para um monte de ex-Jonas esta noite. A maioria de nós foi um grande Jonas, até um dia desse. Até um dia desse você era um Jonas, tentando escapar das palavras do Senhor. Muitos ainda não encontraram a sua missão e o seu propósito na vida, nem o seu significado, porque fugiram do lugar onde o homem recebe as palavras do Senhor, que é na presença do Senhor. Eu queria só clarificar essa mensagem. Presença do Senhor não significa igreja. Quantos nasceram na igreja, mas nunca estiveram na presença do Senhor? Vem cá, por gentileza. Yes. Vem cá. Quando você chega perto de mim, que você está aqui, você está na minha presença, e eu estou na sua presença. Right? Mas se você não estiver na minha presença, volte para o seu lugar, obrigado, thank you. Agora eu estou na presença de quem? Na minha. Quando você não está na presença do Senhor, você está na presença de quem? De você mesmo. Das suas ideias, do seu coração, da sua cabeça. Era assim que Jonas queria ficar. Eu não quero ficar na presença do Senhor, porque eu vou ouvir as palavras dele. Eu quero ficar na minha, porque eu vou ouvir as minhas palavras, do meu coração, da minha cabeça. Vai ser mais fácil para mim. Quer saber? Eu não gosto do ninivita. Os ninivitas eram maus. Eles eram muito malvados. Eles torturavam os prisioneiros de guerra. Israel odiava Nínive, os assírios. Eles eram os assírios. E Jonas, quer saber? Deus pode me mandar dar uma palavra para os assírios? Não, eu não quero ser profeta para eles. Quando você diz eu não quero, você está na sua presença. Você já não está na presença do Senhor. Quando Jonas se levantou para fugir, ele já estava fora da presença. Vem cá de novo, por gentileza, I'm sorry. Porque quando Deus chega perto de você, que você está na presença dele, na presença de quem você não está mais? Na sua. E agora você está na presença dele, e você dá atenção para ele, e você sente a presença dele. E o que acontece? Você esquece de você, você esquece dos seus pensamentos e seus planos, porque agora você está na presença do Senhor, e o seu ouvido se abre para ouvir as palavras do Senhor, porque você está na presença dele. Mas quando você está ausente da presença dele, você só ouve as palavras do seu próprio coração. Vamos ler estes versículos aqui, ó. A começar com o Salmo 81, o versículo 12. Esse primeiro texto diz assim: eu os entreguei à obstinação dos seus próprios corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Quando é que Deus entrega um crente, uma pessoa, ao seu próprio coração para andar pelos seus próprios conselhos? Quando essa pessoa rejeita a presença de Deus. Pausa. Muitos de nós aqui, que saiu da igreja na adolescência, que saiu da igreja na vida jovem, que abandonou Deus em algum lugar, você não tinha ideia que estava abandonando Deus. Você estava dizendo assim, eu estou largando a igreja, eu estou largando esse povo. E você não sabia que você estava largando mesmo, era a presença do Senhor. Rejeitar a igreja não era rejeitar o povo, era rejeitar o Senhor. E no momento em que você rejeitou o Senhor, o que aconteceu com você? Deus entregou você e qualquer ser humano aos pensamentos do seu próprio coração. Por que as pessoas chegam na igreja com tantos problemas, quando elas estão voltando para a igreja, quando elas estão querendo se reconciliar? Porque elas andaram anos e anos nos conselhos do seu próprio coração. Elas tomaram decisões e decisões e decisões. Lá foi o casamento, lá foi vida sentimental, lá foi vida financeira, lá foi isso, lá foi aquilo.
todas as decisões tomadas pela sua própria cabeça, porque Deus entregou essa pessoa aos conselhos do seu próprio coração. Não levanta a mão aqui com quem eu estou falando. Não precisa levantar, porque você sabe que Deus está falando com você. Você sabe os caminhos que você andou, os problemas que você teve, os peixes que tiveram que engolir você, essa vida inteira que você foi engolido tantas vezes pelo peixe, porque você saiu da presença do Senhor, rejeitou as palavras do Senhor e andou pelas palavras do seu próprio coração. O próximo versículo é o Provérbios 1, o verso 31. Veja o que a palavra de Deus diz. Eu espero que você esteja uma Bíblia na mão, não só olhando para mim, porque o crente não pode ser preguiçoso na igreja. Ele tem que estar com a Bíblia na mão. Para começar, ele tem que trazer uma Bíblia para a igreja. Os crentes que estão aqui hoje, que não trouxeram Bíblia, pode ficar com vergonha mesmo. Olha para mim, vai. Olha para mim e fica com vergonha. Eu quero que você fique com vergonha. Você que não trouxe a Bíblia, você que esqueceu a Bíblia. Quando você vem para a igreja, qual é a primeira coisa que você traz? A Bíblia. Crente sem Bíblia, eu não vou falar o que é. Então, Provérbios 1, o verso 31, diz assim, olha só: portanto, comerão do fruto do seu caminho. Que coisa triste. E se fartarão dos seus próprios conselhos. Presta atenção, amados. Se o ser humano foi criado para ouvir a palavra do Senhor, e para que chegasse a ele a palavra do Senhor, é para que a vida dele seja normal. Quando ele se ausenta da presença do Senhor, ele não pode mais ouvir as palavras do Senhor. Ele agora ouve as palavras do seu próprio coração. Essa noite, eu gostaria que todos os ex-Jonas que estão aqui ouvindo esta palavra, eu gostaria que você pensasse quantas vezes você seguiu os conselhos do seu próprio coração. Vamos ler novamente. Provérbios 1, 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Eu queria só dar uma sugestão. Cuidado para você não tentar consertar a vida de alguém, ou tentar ajudar alguém que está comendo dos seus próprios caminhos e se fartando dos seus próprios conselhos. Assim como Deus deixa a pessoa comer dos seus próprios caminhos, quem sou eu e você para ir lá e dar uma outra comidinha para ela? Deixa ela comer do que ela plantou, porque ela se ausentou da presença do Senhor, ela abandonou as palavras do Senhor, então ela tem que comer dos seus próprios caminhos e se alimentar. Ei, eu estou pregando a palavra, não foi eu que inventei isso. O pecador que rejeita as palavras do Senhor, ele tem que comer dos seus próprios conselhos. Agora, o próximo versículo é Jeremias 7, o versículo 24. Esta é a palavra do Senhor. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Porém, andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Queria perguntar a todos os ex-Jonas que estão aqui nessa noite: quando você era Jonas, a vida era boa? Quando você era Jonas, engolido pelo peixe, as coisas eram boas? Quando você andava pelo fundo dos mares aí, da depressão e da tristeza e dos problemas e das perdas, nas angústias dos profundos mares da escuridão, porque o peixe, ele não te leva para cima, ele te leva para baixo. O peixe te leva para o buraco, o peixe leva o desobediente para o buraco. Aquele que quer fugir das palavras de Deus, anda pelos profundos buracos da vida. Jeremias 7,24 diz: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Por quê? Porque rejeitaram a palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor chegou a ele. Olhe para mim um minutinho, por favor. Você precisa analisar a seriedade do fato quando as palavras de Deus chegam a um ser humano. E veio a palavra do Senhor a Jonas. O que ele fez? Rachou fora. Quando você faz isso, o que está esperando por você? Tempestade, peixe. É isso que está esperando. Então, eu queria que você prestasse atenção, que é muito sério. Diga comigo: o homem foi criado
para receber as palavras de Deus. Então você tem que ficar atento, porque as palavras de Deus vão chegar a você. Você tem que ficar atento, porque as palavras de Deus vão chegar a você. Todas as pessoas que estão aqui, a palavra de Deus chegou a você em algum lugar, em algum momento, na infância, na adolescência. Hoje está chegando, domingo passado chegou, mês passado chegou. A palavra de Deus está chegando até você. O que você está fazendo quando as palavras de Deus chegam a você? Porque isso vai determinar o seu futuro e determinar a sua vida. Prosseguindo, o homem, ele tem livre-arbítrio, por isso ele tem o poder de fugir das palavras do Senhor. Deixa eu dizer isso para você. O ser humano, ele não está preso na palavra de Deus. Isso é, Deus não nos prendeu nas palavras dele. O homem, ao ouvir as palavras de Deus, ele tem duas opções. Ele tem uma escolha, ou ele recebe ou ele rejeita. Eu queria perguntar se as palavras do Deus vivo deveriam estar nessa posição que ela está. Presta atenção. Ele nos criou, deu os ouvidos, deu um coração, deu uma mente. Aí ele chega e traz as palavras dele para a gente, e a gente ainda tem a opção de rejeitar. Presta atenção, tem alguma coisa errada nesse quadro. A palavra de Deus era jamais para ser rejeitada, mas há uma grande possibilidade do Deus vivo trazer as palavras no ouvido que Ele criou, e este ouvido que Ele criou para receber as palavras dEle, rejeitarem as palavras dEle. Não faz sentido isso. Mas Deus não força as palavras dEle em ninguém. Por que o homem vai ser julgado? Porque ele rejeitou as palavras que ele não era suposto rejeitar. Então a pergunta é, como você reage quando chega a você as palavras do Senhor? Alguém diz comigo, as palavras do Deus vivo chegam a mim todos os dias. Vou dar uma pausa nessa música para você ouvir com bastante cuidado o que eu vou falar. O Espírito Santo de Deus tem uma forma diferente e nova de falar com cada pessoa que está aqui todos os dias. Todos os dias, Ele fala numa música, Ele fala no trânsito, Ele fala num sonho, Ele fala em alguém que ligou ontem, Ele fala numa memória que você teve, Ele fala num sentimento que você teve, Ele fala no ouvido, Ele sussurra. Eu vou dizer para você, as palavras de Deus chegam aos nossos ouvidos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então essa mensagem ela é muito atual. Os Jonas que estão aqui precisam se arrepender e dizer, Senhor, eu não quero rejeitar as tuas palavras. Alguém vai pedindo aí um coração que não rejeita as palavras do Senhor. Se o homem fugir das palavras do Senhor, tem problemas esperando por ele. Tem tempestade esperando. Tem peixe esperando para engolir ele. E tem viagem ao fundo do mar. Quem aqui tem mais de 30 anos de idade? Alguém assistiu Viagem ao Fundo do Mar, preto e branco, no Brasil? Eu amava assistir Viagem ao Fundo do Mar. Aliás, eu perdi a aula à tarde para assistir sessão da tarde, porque era Viagem ao Fundo do Mar, e eu não queria perder. Alguém perdeu a aula para assistir? A irmã ali, ó, que legal. Eu estava com tanta saudade de Viagem ao Fundo do Mar, que eu fui procurar aqui na América, eu achei. Eu fui assistir Viagem ao Fundo do Mar e lembrar daquele submarino que descia. Ei, eu não quero fazer essa viagem ao fundo do mar. Quem faz viagem ao fundo do mar na baleia de peixe, na barriga de peixe, é porque está fugindo das palavras do Senhor. Eu e a pastora Gel, nós estamos constantemente tirando gente da barriga de peixe. A Betesda é um lugar que o peixe vomita as pessoas. Ele vomita ela e ela chega aqui toda cheia de suco gástrico, toda melecada. Ela chega aqui toda sem direção, porque ela passou 3 dias e 3 noites, pode ser as 3 últimas décadas da vida dela na barriga desses peixes, e o Senhor fez a Betesda é uma praia. A Betesda é a praia da obediência. A Betesda é a praia onde o Senhor falou, vai vomitar esse crente ali, ó, vomita ele naquela praia ali, que eu tenho alguém para limpar essa sujeira dele, porque eu estou dando mais uma chance a esse Jonas. Louvado seja o Senhor. Queria que vocês soubessem que hoje eu estou no meu melhor. Eu queria que você soubesse que Deus não permitirá o homem fugir das suas palavras e ficar impune. Deus não vai permitir.
mesmo depois da morte. Sabe aquela pessoa que fugiu, e Deus não conseguiu pegar ele, e ele morreu fugindo? Aí ele vai agora encontrar com Deus no juízo final. Aí Deus, você fugiu de mim a vida inteira, e agora, você vai fugir para onde? Que Apocalipse 20 diz que o mar deu os seus mortos, o inferno deu os seus mortos, e todos os mortos, grandes e pequenos, compareceram perante o trono branco. Que eles estão comparecendo lá? Fugiu das palavras de Deus. Agora vai ter que dar conta. Ninguém vai poder fugir das palavras de Deus, mesmo que fuja a vida inteira e morra sem. Agora olhe para isso aqui. Existem 2 lugares no mundo espiritual, e eu estou falando agora de uma forma figurada, porque existem 2 cidades na vida de Jonas. Existe a cidade de Jope, onde Jonas desceu para pegar um navio, mas ele estava querendo ir mesmo, era para Tarsis. Alguém diz comigo, Jope? Tarsis. Mais uma vez só, Jope, Tarsis. Jope significa bela, é o significado do nome da cidade. E eu queria que você lembrasse comigo, abre comigo rapidinho no Salmo 139, porque ali diz que não há lugar onde o homem possa escapar e se esconder de Deus. Embora Jonas tentou, o Salmo 139, no versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Davi sabia isso aqui, Jonas não. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol, que é no inferno, a minha cama, eis que tu aí estás também. Se eu tomar as asas da alvorada, da manhã, e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Verso 11, se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e as luzes são para ti a mesma coisa. E o Salmo está querendo dizer, não há lugar onde se possa esconder de Deus. Alguém diz comigo, não há lugar físico ou espiritual onde se possa esconder de Deus. Porém, o homem rebelde, quando ele não, porque é o seguinte, você está debaixo da voz de Deus e o seu coração querendo desobedecer, você não aguenta. Por que as pessoas saem da igreja? Ficar ouvindo pregação. Eu não quero ficar ouvindo pregação, porque eu não quero essa palavra. Eu não quero obedecer, então é melhor eu sair. Então o homem não suporta as palavras de Deus no ouvido dele, ele procura um lugar para fugir. Mesmo que o Salmo 139 está dizendo que não há como fugir, o primeiro plano que ele faz é ir para Jope. Volte para Jonas. Jonas, versículo 3, porém Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Veja, o objetivo final era Tarsis, porém, ele desceu a Jope. Então presta atenção, não sei se você já notou, mas Jonas nunca chegou em Tarsis, mas ele chegou em Jope. Então nós vamos falar desse primeiro lugar espiritual que é Jope. Jope para nós essa noite significa o lugar da decisão de fugir. É o lugar onde Jonas chegou. Tá? A Bíblia fala que ele chegou em Jope. Em Jope ele fez planos de ir para Tarsis. E em Jope ele achou um navio que ia para Tarsis. Ele comprou a passagem, ele entrou no navio. Essas coisas aconteceram com Jonas. Tá? Eu quero dizer para você que o homem tem em si mesmo os meios e os recursos para fugir das presenças e das palavras do Senhor. Ele achou o meio de fugir, ele achou o navio. Ele botou a mão no dinheiro, no bolso, tinha dinheiro. Tinha navio e tinha dinheiro. Como é que não foge? Está tudo dando certo para mim. Sabe quando o crente está fazendo tudo errado e está tudo dando certo, e ele está achando ainda que Deus ainda está indo com ele, tem dinheiro para pagar a passagem, achou o navio, é Deus confirmando. Crente tem esse negócio de Deus confirmar tudo. E aí ele está achando que Deus está confirmando, ele fugir da presença de Deus. Jonas está indo para Jope, que Jope é o lugar da decisão de fugir. Sabia que tem muita gente na igreja que ainda está em Jope? E a razão dele estar na igreja é porque ele não chegou em Tarsis ainda.
E louvado seja Deus, porque quem chega em Tarsis não volta. Mas Jope é o lugar das pessoas que estão pensando em ir para Tarsis. Encontrou o navio, pagou a passagem. Ele está pedindo, me manda aquele peixe na minha direção. Ele está pedindo, manda aquela tempestade na minha direção. O crente que está em dúvida na casa de Deus, fazendo plano para sair da casa de Deus, fazendo plano para fazer coisa errada, em cima do muro, está dentro da casa de Deus, mas está em Jope. Bela, é a cidade atraente, é a atração do mundo, é a beleza do mundo, irmão Antônio, as coisas do mundo que o mundo oferece. O jovem fica pensando nas coisas lá de fora, o outro fica pensando não sei o quê, pensando não sei o quê, na grama mais verde do outro lado. Tá, você está em Jope. E sabe, quem está em Jope nunca se entrega a Deus de verdade. Você vê aquele fogão caindo assim, ele fica lá no canto olhando. Uau, 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 e você está em Jope, em dúvida. Porque o crente que não está em Jope, ele corre para o altar. Ele corre para o altar. Ele não está em dúvida, mas Jope é planos para fugir do Senhor. E aí, eu quero dizer que Deus até na sua misericórdia permitiu Jonas entrar naquele barco. Porém, a misericórdia de Deus entrou nos planos de Jonas e enviou uma tempestade no meio da viagem. Diga comigo, tempestade no meio da viagem. O que Deus está tentando fazer? Interromper Jonas de chegar em Tarsis. Deixa eu explicar para você o que Tarsis significa. Embora que há vários significados da palavra Tarsis, mas um dos significados é que Tarsis vem da raiz de uma palavra que significa despedaçar. Vem de uma raiz, é só um dos significados, não é o mais importante, mas um dos significados vem dessa raiz que significa despedaçar. O que significa que se o crente chegar em Tarsis, Tarsis é o lugar da apostasia total. Tarsis é o lugar da rejeição total das palavras de Deus. Tarsis é um lugar em que o homem tem a esperança de poder fugir das palavras do Senhor e nunca mais ouvir as palavras do Senhor. E Jonas está querendo ir para esse lugar. Tarsis representa um lugar na mente do homem onde ele apaga Deus, onde ele silencia a voz de Deus permanentemente. Deixa eu dizer que muitos cristãos fizeram isso. Paulo fala de Janes e Jambres, Paulo fala de outros que apostataram da fé. Ei, Jonas, olha para mim. Ei, Jonas, você que é um ex-Jonas, olha para mim. Eu não sei quantas vezes você já abandonou a casa de Deus. Eu só quero te falar uma coisa: não fica tentando fazer essa viagem para Tarsis, não, porque se uma hora você conseguir fazer essa viagem, você poderá nunca mais voltar de lá. Já voltou para a igreja 3 vezes, quem sabe se da quarta você vai voltar. Para de se desviar, para de dar brecha para o diabo, para de olhar para trás, para de ficar fazendo planos de ir para Tarsis e fugir da presença do Senhor, porque pode haver uma hora que você não vai voltar. Tarsis representa um lugar no coração do homem onde ele anula Deus. Sabe aquele crente que brinca com o pecado igual Sansão? Onde que está a tua força? Ah, tá, se você me amarrar com corda nova. Ela vai, amarra, aí ele vai e quebra as cordas. Ah, você não me falou. Onde que está a sua força? Ah, minha força está que se você me amarrar com isso e com aquilo. Aí ele está brincando com o pecado. Ele está brincando com o pecado, ele está brincando. Só que chegou uma hora que ele realmente perdeu o cabelo. E aí quando ela falou, os filisteus vêm sobre ti, aí ele não voltou mais. Cuidado com Tarsis. Você que fica em cima do muro em Jope, adorando o mundo, a beleza do mundo. Jope é esse lugar de beleza, onde você contempla Tarsis de longe. Ei, não vai para lá não. Tarsis representa um lugar de ateísmo total, criado pelo homem, onde Deus não existe. E lá nesse lugar de negação total da realidade, o homem tem a esperança de realmente não conseguir nunca mais ouvir as palavras de Deus. Muitos homens chegaram a Tarsis e de lá nunca mais voltaram. Eu queria mostrar Tarsis na Bíblia para você. Hebreus, no capítulo 6,
no versículo 6, diz assim, olha só que palavra dura essa aqui, Hebreus 6, verso 6. Verso 4, porque é impossível, olha só, já começa com essa palavra, é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, alguém tem que ter cuidado com isso, provar de Deus, e se fizeram participantes do Espírito Santo, presta atenção nisso aqui, ó, verso 5, e provaram a boa palavra de Deus. O que significa isso? Que a palavra de Deus chegou até essa pessoa. E provaram os poderes do mundo vindouro, e depois caíram. Caíram por quê? Porque pegaram um navio em Jope, que ia para Tarsis. Sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Isso é, tem um lugar na rebelião que você não volta mais. Então, para de ficar tentando fugir de Deus. Jovens, adolescentes, homens de idade, mulheres de idade, todos nós que estamos aqui, pare de fugir das palavras de Deus. Pare de ficar em cima do muro em Jope. Em Jope é a cidade que o povo fica em cima do muro. Não serve a Deus direito e também não serve o mundo. Fica assim, eu ouvi a voz de Deus, mas eu estou querendo ir para Tarsis. Fazendo planos para ir para Tarsis. Ei, para com isso, porque pode chegar uma hora que você não volta mais. E sabe qual foi a misericórdia de Deus na vida do Jonas? Não vou deixar você chegar em Tarsis, nem que eu mande uma tempestade no seu caminho. Quem quer agradecer a Deus pelas tempestades que nos livraram de Tarsis? Quem quer agradecer a Deus pelos peixes que nos engoliram? Sabe aquela luta, sabe a perda de tudo? Sabe a perda de casamento, perda de saúde, perda de dinheiro, perda de tudo? Deus estava dizendo, eu não vou te deixar chegar em Tarsis, porque eu tenho um plano com você. Você vai voltar para a minha presença, e você vai voltar a ouvir as minhas palavras. Deixa eu dizer, Deus não permitiu Jonas chegar, pois no meio do caminho, ele foi parar no fundo do mar. Quantos estão no fundo do mar, pela misericórdia do Senhor? Isso é, Deus nunca vai permitir certas pessoas chegarem a Tarsis. Quem diz glória a Deus? Levanta a mão comigo um minutinho, porque pela nossa loucura da nossa cabeça, alguns de nós já estávamos lá, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos coloca no fundo do mar e fala, fica aí dentro desse peixe, até tua mente decidir que tu não vai mais sair da minha presença. Fica aí no ventre desse peixe, jejuando 3 dias e fazendo a oração das profundezas. É melhor estar no fundo do mar, em angústia e aflição, sendo tratado pelo Senhor, do que comprar uma casa em Tarsis e de lá nunca mais voltar. Irmãos, o homem foi criado pela palavra, para a palavra. Ele sobreviverá pela palavra e ele será julgado pela palavra. Como o homem poderá fugir das palavras de Deus? Diga comigo, e veio a Jonas as palavras do Senhor. Queria que você botasse a mão no coração e falasse assim, veio a mim a palavra do Senhor. Sabe, você não está aqui por nada, você não está em religião por nada, você está aí porque chegaram a você as palavras do Senhor. Não quero saber sua condição, não quero saber o que você já passou, o que vai passar. O importante é que chegou a você as palavras do Senhor, e você vai agradecer a Deus e dizer obrigado, que chegou aos meus ouvidos a tua palavra. Eu não sou uma pessoa surda, muda, mas chegou a mim a tua palavra. Eu não vou rejeitar as tuas palavras. Pelo contrário, eu vou guardar as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti. Louvado seja o Senhor que está nesse lugar. Aleluia. O verso 3 diz que Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor e desceu a Jope. Jope é um lugar de descida. Sabe quando a vida da pessoa vai descendo? Que as decisões que ela está tomando são só indo mais profundo, e as coisas estão indo de água abaixo, porque quando o crente está em Jope, as coisas começam a descer, tá? Não defenda uma pessoa que foge das palavras de Deus. Mais uma vez eu queria lembrar
que eu estava assistindo aquele documentário da Scientologia. Está no Netflix. Se alguém nunca assistiu, tenha paciência um dia, tenha coragem e assista aquele documentário. É a religião do Tom Cruise, é a religião de alguns artistas aí, tá? Scientologia. Scientology, está em inglês lá. E um dia eu estava assistindo, capítulo após capítulo, assisti todos os capítulos. E aquilo estava mexendo comigo, e eu estava com pena daquelas pessoas, porque, na verdade, aquele documentário é de pessoas que saíram de lá. Eles saíram de lá e estavam contando os horrores daquelas mentiras e daquele engano e daquela religião, e eu estava com pena. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo no sofá? Ele falou: por que você está com pena deles? Você sabe que a única razão que eles estão aí é porque eles rejeitaram a minha palavra? Quando você rejeita as palavras de Deus, você se qualifica para acreditar na mentira. Se você não quer acreditar no engano e na mentira, abrace as palavras de Deus. Porque quando você rejeita as palavras de Deus, já se qualificou para os espíritos de engano. Eles vão entrar, e eu estava com pena daquelas pessoas, e o Senhor me falou isso. Jonas pagou a passagem, ele usou os recursos que Deus deu para ele, para financiar a sua fuga das palavras de Deus. O que o ser humano faz? Ele financia o seu próprio sofrimento. Em outras palavras, ele paga para sofrer. Vai lá nos demônios e paga. Quanto você quer? Eu quero tanto isso. E dá tudo que os demônios pedem. O ser humano é incrível. Faz os contratos, faz as alianças, dá o corpo, dá a mente, dá o dinheiro, dá tudo. Incrível, paga o sofrimento para fugir da presença do Senhor. E aí, o verso diz assim: para ir com eles, o final do verso 3 diz: para ir com eles para Tarsis. Com eles quem? Com um monte de gente que está indo para Tarsis. Porque quando você está fugindo de Deus, tem muita gente para ir com você, tem muita companhia. Tem muita gente fugindo. Deixa eu dizer para você que o planeta Terra é um planeta de criaturas que fogem de Deus. Se você está fugindo do Senhor, você está em boa companhia, em má companhia. Porque tem muita gente indo para o mesmo lugar. É o que Jesus falou: a porta lá é larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que caminham por ela, porque o país inteiro, o planeta inteiro, com algumas exceções, está completamente fugindo de Deus. Estreita é a porta, e poucos a encontram, os que entram pela porta estreita, que estão indo em favor de Deus. Então no verso 4, mas diz que o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Deixa eu dizer que Deus sempre vai fazer alguma coisa contra aqueles que fogem das suas palavras. Quando alguém pedir oração a você, pergunta para Deus primeiro: por que essa pessoa está precisando de oração? Porque a gente é incrível, como a gente é tão bom para orar pelos outros. Pedir oração, vou orar, vou te abençoar agora. Vou abençoar um pecador desobediente que está fugindo de Deus, e você não sabe por que ele está aí. Você tem que perguntar para Deus: por que essa pessoa está nessa situação? Ela não chegou aí por acaso. Ela chegou aí por umas centenas e centenas de decisões que ela tomou antes de chegar aí. Porém, Deus está enviando tempestades para fazer as pessoas voltarem. O que Deus vai fazer depende do que nós fazemos com as palavras dEle. Se nós obedecemos, Deus nos dá paz, Deus nos dá alegria. Mas se nós desobedecemos, Deus vai mandar alguns ventos para fazer o homem voltar. Deixa eu dizer que nossas dificuldades vêm de nossa fuga das palavras do Senhor. Da mesma forma que as nossas bênçãos, elas vêm da nossa obediência às palavras do Senhor. Eu queria falar aqui com os irmãos que são novos na igreja, os irmãos que são novos na igreja, os que estão chegando para Deus agora, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não deu tempo ainda de você colher uma vida de obediência às palavras do Senhor. Não deu tempo ainda. Até ontem você era um Jonas. Você plantou a vida inteira para colher o mal. Tem pouco tempo que você está plantando para colher o bem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque o crente passa a vida pecando,
40 anos no mundo, chega na igreja, tem 6 meses, ele quer tudo. Ei, 6 meses só? 6 meses só? Não deu nem para plantar direito, nem para arrancar o toco que plantou a vida inteira. Ei, alguém diz comigo, leva um tempo de obediência para colher os frutos da obediência. Então persevera. Serve a Deus mais alguns anos. Leia a Bíblia mais algumas décadas. Serve a Deus mais algumas décadas. Ser fiel. O Espírito de Deus está aqui. Serve a Deus mais alguns anos com fidelidade. Para você daqui a 30, 40, 50 anos, que você está servindo o Senhor, sem se desviar, você possa colher tudo que a palavra de Deus prometeu para você. Porque se nenhum de nós aqui fosse ex-Jonas, nós estávamos colhendo somente os frutos de uma vida inteira de obediência às palavras de Deus. Mas não vamos nos esquecer que até antes de ontem nós éramos Jonas. As voltinhas que a gente dava era pelo fundo do mar, na escuridão. Então, diz para Deus assim: me ajuda a perseverar, me ajuda a ser fiel. Eu tenho pouco tempo no caminho da obediência, eu não posso colher todos os frutos ainda. Quem entendeu a palavra do Senhor? Alguém diz assim: o Senhor é justo, o Senhor é justo, o Senhor é justo. Aí o Espírito Santo mandou dizer mais uma coisa: o Espírito de Deus está nesse lugar. Ei, o Espírito Santo mandou dizer mais uma coisa: se você está há 6 meses na igreja e não deu tudo certo ainda, é porque você ainda está sofrendo consequência dos últimos 40 anos. Se você está há 2 anos na igreja e Deus não trouxe o marido ainda, é porque Deus ainda não pode, ainda não há justiça suficiente para Deus poder te dar aquilo que você pecou contra os últimos 30 anos. Se você está há 5 anos só na igreja e ainda não recebeu isso ou aquilo, não reclama com Deus, porque tem uma vida de pecado atrás, cujas consequências ainda estão sendo arrancadas. Louvado seja aquele que fala a sua palavra nesse lugar, essa noite. Eu sinto o Espírito de Deus aqui, no culto do estudo bíblico. O Espírito de Deus está nesse lugar, falando com os ex-Jonas que estão diante dele nessa noite. Olha-se o que o Senhor provê. Diz comigo: o Senhor provê peixe. Peixe para engolir profeta que foge do Senhor. Agora, deixa eu dizer para você o que está aqui. Versículo 4. Versículo... na verdade... capítulo 1, verso 17, de Jonas, é o que está ali. Então, o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Só que, antes do peixe tragar Jonas, queria que você lesse comigo, o versículo 15. Então levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou a fúria do mar. Eu pergunto, se aquele peixe não tivesse engolido a Jonas, o que teria acontecido com ele? Morrido afogado. Deus não vai deixar o seu profeta morrer afogado. Joga no mar, mas tem peixe para engolir. Alguém diz comigo: o peixe é uma provisão do Senhor. Alguém adora a Deus, que você não está entendendo a palavra, mas você vai entender. Deus não deixa o mar nos engolir. Ele mandou a tempestade, jogou a gente no mar, parece que vai afogar, mas Deus, você não vai morrer, eu vou te levar de volta aqui um peixinho para você. Olha aí, o ônibus chegou, o seu bus chegou, entra nele.
O versículo 17 diz que deparou o Senhor. Olha como que o Senhor é. Olha como que o Senhor é. Na história de Jonas, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E o crente está reclamando que o peixe engoliu. Ei, irmão, foi Deus que mandou o peixe te engolir. Deus mandou o carro para te levar de volta para o lugar da obediência. E esse peixe é mais obediente que você. Essa circunstância onde Deus te colocou, ela é mais obediente que você. Ela não desobedecerá ao Senhor. Ela vai te levar de volta para o lugar que você não quer ir. Porque quando você está dentro do peixe, Ele que dirige. Quando você está dentro do peixe, Ele que te leva. Quando você está dentro do peixe, Ele conduz você. E Deus diz para o peixe, leva ele para ali, o peixe leva. Leva ele para acolá agora, e o peixe leva. Leva para acolá agora e leva. Desce um pouco mais para ele sentir a pressão das águas. Desce com ele um pouco mais para ele sentir no coração. Ele não está arrependido direito ainda. Desce um pouquinho, desce lá nas profundezas. Vai com ele para lá. E o peixe obedece ao Senhor. E Deus diz para o patrão, manda ele embora. E o patrão manda embora. E diz para o dono do landlord, manda esse povo embora, dá uma carta de eviction para eles ir embora, ficar na rua. E o peixe está indo, e Deus está tratando o crente. E Deus está tratando. Porque se Jonas tivesse caído no mar sem peixe, ele teria morrido. O peixe representa um lugar de tratamento do Senhor. Aleluia. Alguém diz comigo, não é o peixe que trata a minha vida. Quem pode adorar o Senhor? Deixa a mão levantada um pouquinho. Deixa a mão levantada um pouquinho, porque nós estamos adorando aquele que fez a história de Jonas. Ei, nós estamos adorando aquele que escreveu a história de Jonas. Nós estamos adorando aquele que fez as suas palavras chegarem na vida de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Ei, alguém adora o Senhor nesse lugar? Porque é Ele que administra os problemas na nossa vida. Ele administra as situações na nossa vida. Ele administra as encrencas em nossa vida. É o Senhor, não é o diabo, não é as pessoas, não é as circunstâncias. Alguém adora o Senhor. Foi o Senhor que deparou o peixe. Porque o Senhor trabalha na peixaria. O Senhor é provedor de peixe. Porém, o peixe tem a sua moradia no fundo do mar. E é lá onde Jonas vai parar. E o fundo do mar é um lugar de solidão. Alguém já passou por lá? O fundo do mar é um lugar de escuridão. Ei, o fundo do mar é um lugar fora do alcance do socorro humano. Deus já te colocou em alguma situação em que ninguém pode te ajudar? No fundo do mar. O fundo do mar é um lugar de dor, onde o crente começa a clamar ao Senhor. Ok? E quando ele foge das palavras de Deus, ele vai para esse lugar. E sabe o que o peixe se torna? Um lugar de oração. Nós vamos ler o capítulo 3 de Jonas, o capítulo 2 de Jonas. Capítulo 2 de Jonas, o verso 1, diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus. De onde que ele orou? Mas ele não tinha quarto para orar na casa dele? Mas não gostava de entrar lá. Só queria falar para quem não tem quarto de oração, que Deus vai arrumar um quarto para você. Quem não ora no quarto, vai orar na barriga do peixe. Porque a barriga do peixe é aquele lugar tão terrível, que a pessoa que não quer orar, e você vê isso nos filmes. Eu gosto dos filmes, porque o filme é assim, ele começa, né? Aquela pessoa arrogante, dono de empresa, não sei o que quer que seja. Aí as coisas vão quebrando, vão ficando ruim. Aí quando ele está na situação pior, alguém fala assim, fala com Deus. Aí ele diz, mas eu não sei falar, porque eu nunca falei com ele antes. Agora vai ter que aprender. Incrível, quem não aprende a falar com Deus numa igreja, vai aprender a falar com Ele na barriga de um peixe em algum lugar. Agora tem crente que está na igreja também e não aprendeu a falar com Deus. Não aprendeu a entrar no quarto nos dias de sol, nos dias de verão. Está esperando uma viagem pelo fundo do mar para poder começar a clamar. Se eu fosse você, eu começava a orar quando está tudo em paz.
Se eu fosse você, eu começava a gastar tempo com Deus. Quando está tudo em paz, eu arrumava um quarto de oração, para que você não tenha que fazer essa oração que ele fez aqui. Vamos olhar a oração de Jonas, versículo 2 do capítulo 2 de Jonas. Na minha angústia clamei ao Senhor. Pausa. Tem crente que só clama a Deus na angústia. Por que não clamou nos dias de alegria? Eu prefiro orar nos dias de alegria. Eu não sei você. Quem aqui prefere orar nos dias de alegria? Buscar a Deus nos dias de alegria. Jejuar nos dias de alegria. Eu prefiro. Eu não quero luta para eu poder orar. Eu não quero tempestade para eu poder orar. Eu prefiro ter uma vida de oração. Mas Jonas, irmão, eu vou falar para vocês. Jonas representa muito crente. Muito crente pode falar isso. A minha angústia, orei ao Senhor. Grande coisa. Eu não espero angústia para orar. Porque, irmão, tem testemunho que não era para dar. Sabe quando o crente vem dar um testemunho que não era para dar? Irmão, queria falar para o irmão que eu estava preso. Mas o Senhor me tirou de lá. Aleluia. Amém. Mas estava preso por quê? Sabe como? Irmão, porque eu perdi o carro, irmão. Eu perdi e tal, perdi tudo. Mas o Senhor me restituiu, irmão. Que bem. Amém, irmão. Mas era para perder alguma coisa? Tem testemunho, irmão, que não era para dar. Sabe como? Não estou falando para os irmãos parar de dar o testemunho, não, por favor. Deus testemunho. Mas eu quero que você entenda. Que, igual na minha angústia, clamei ao Senhor. Ei, irmão. Eu clamo na angústia também, mas eu clamo muito mais antes da angústia chegar. E aí Jonas diz, e ele me respondeu, mas presta atenção, do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Eu não quero ter que dar um testemunho, que Deus ouviu a minha oração, porque eu estava no ventre do inferno. Eu quero dar testemunhos de que Deus está ouvindo a minha oração, aqui, nesse dia ensolarado, porque eu estou seguindo a voz dEle, porque eu estou obedecendo a Ele nesses dias de paz, porque eu estou caminhando com Ele de livre e espontânea vontade, porque Ele não precisa usar peixe para fazer eu orar, porque eu amo buscar a presença do Senhor, porque eu não gosto de fugir da presença do Senhor, eu gosto de estar na presença dEle. Porém Jonas está lá, versículo 3, me lançastes no profundo, no coração dos mares. Eu queria dar uma pausa aqui. Se alguém assiste VeggieTales aqui, como eu assisto VeggieTales. Eu gosto de VeggieTales. VeggieTales é um filme para criança, tá? Evangélico. E tem um filme de Jonas, do VeggieTales. Eu amo o filme, porque nessa parte que Jonas está na baleia do peixe, um coral de anjos aparece dentro da baleia e começa a cantar para ele. E ele está naquela escuridão. E os anjos começam a cantar ali. Eu amei aquela figura do VeggieTales ali. Porque quando o crente está na barriga do peixe, ele até anjo ele vê. Os olhos espirituais abrem. A atmosfera muda, o coração abre. Não acreditava em anjo. Você está vendo anjo? Que é? Vendo anjo? Esse anjo anda aparecendo assim. Agora, lá no ventre do peixe, ele vê um coral. Igual o Jonas. Lá no ventre do peixe do VeggieTales, ele vê aquele coral de anjos cantando, sabe? E o Senhor falando comigo, é aí, ó, aí onde as pessoas abrem o coração. Por isso que Deus gosta de dar voltinha pelo fundo do mar. Deus gosta de fazer excursões pelo fundo do mar com alguns crentes. Se tem alguém aqui que está nessa excursão, Deus está falando com você. Talvez Deus quer tirar você da boca do peixe hoje, nessa reunião. Você que vem fugindo do Senhor e das suas palavras. Então ele fala, me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas passaram sobre mim. E eu pensei, lançado estou de diante dos teus olhos. Como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas está descrevendo poeticamente a aflição do seu coração, e o tormento que os demônios faziam nele. Eu desci até os fundamentos dos montes, e a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir a minha alma da cova. Sabe o que eu vejo aqui? Que nessa prisão que Deus impôs na vida de Jonas, que é o peixe, ele gritou do fundo da sua alma. Eu queria dizer para você que muitos de nós
não aprendeu essa oração de gritar do fundo da alma. Eu queria dar um versículo para você, que eu já fiz uma pregação só nesse versículo, que é o Salmo 130, o verso 1. Você não precisa abrir, eu vou repetir com você. São poucas palavras. O Salmo 130, verso 1, diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Só isso. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Sabia que numa vida normal, de vir à igreja todo domingo, e de viver uma vida espiritual sem graça e sem profundidade com Deus, as pessoas nunca clamaram das profundezas? As orações são rasas, superficiais, das emoções. Não sabe o que é clamar das profundezas. Deixa eu dizer para você, às vezes Deus tem que levar um ser humano nas profundezas da vida, para poder abrir as profundezas da pessoa, para ela poder clamar das profundezas, e Deus vai ouvir. Porque Jonas diz assim que a oração dele, presta atenção, irmãos, presta atenção, eu acho que nenhuma pessoa, a não ser em algum submarino, em algum lugar, clamou de um lugar tão fundo na terra como Jonas. Você não sabe a que profundidade aquele peixe estava, quando Jonas estava dizendo: eu estou no seio da terra, eu estou encerrado, fechado pelas portas da terra, mas a minha oração subiu, ela subiu até o trono de Deus, porque ela vinha das profundezas da alma de Jonas. Se eu fosse você, eu orava para Deus: me dá oração das profundezas, me ensina a orar com profundidade, não essa oraçãozinha medíocre e superficial. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, Senhor, abençoa o cachorrinho, olha, obrigado, foi um dia maravilhoso, Jesus, beijinho, tchau, até amanhã, Senhor. As orações, sabe aquelas orações que a gente olha assim: oh Senhor, obrigado. Ai Jesus, que profundidade que tem essa oração, irmão. Oh Senhor, você sabe que eu estou cansadão aqui, o negócio está ruim. Jesus, olha, beijinho, puxou, estou indo dormir, você sabe que tem que levantar às 4. Irmão, que profundidade que tem essa oração. O que Jesus tem que fazer com esse crente? Levar ele no fundo do mar. Ele esquece do trabalho, dos part-times, dos clientes, do dinheiro que ele tem no banco e das 50 casas que ele está construindo no Brasil. Ele esquece tudo. E aí ele abre a alma e começa a clamar de dentro. E Deus: agora eu estou ouvindo o clamor das profundezas. Só queria falar uma coisa: você não precisa fazer viagem no fundo do mar para poder clamar das profundezas. Você pode fazer uma viagem pelo fundo da tua alma cada madrugada, cada noite, cada manhã. Você pode se separar num quarto, se trancar e falar: Senhor, 3 dias eu vou ficar aqui só contigo. Abre o meu coração, abre a minha alma. Eu quero entrar nas profundezas do meu ser. Eu quero fazer orações que eu nunca fiz antes. Eu quero te clamar de um lugar dentro de mim que eu nunca te clamei. Deus vai abrir esse lugar. Deus vai te dar orações das profundezas. E então, irmãos, quero finalizar aqui. Quero que você olhe para Jonas, capítulo 2, o versículo 10. Olha que palavra linda aqui, ó. Depois dessa oração toda, o que aconteceu? Falou o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. A mesma situação que nos engoliu está esperando uma palavra de Deus. O Senhor diz assim: solta essa mulher, você já prendeu ela há muito tempo, libera ela que ela vai casar esse mês. Solta essa família, já sofreram por muito tempo. Solta, eu mandei a palavra, mandei o peixe vomitar, e o peixe vomita e a sua família é liberta. Solta essa igreja que estava amarrada com 30 crentes por 10 anos. Solta essa igreja porque pagaram o preço, e agora eu vou soltar ela, e ela vai ter 100 crentes agora em 2 meses. Sabe quando Deus manda o peixe te vomitar? Sabe quando Ele tira você das profundezas? Sabe quando Ele libera você? Diz a palavra do Senhor: e falou o Senhor ao peixe. Quem vai falar no peixe da nossa vida é o Senhor. Eu queria que você soubesse que Deus é o administrador dos nossos problemas. Não são as pessoas, não é o diabo. Alguém diz: Deus é o administrador das encrencas na minha vida. Pode falar com coragem, irmão. Pode falar com coragem. Porque quando você está em trouble, quando você está em problema, quem está administrando a situação é o Senhor. E na hora que Ele falar: peixe, vomita ela, acabou. O peixe não vai conseguir segurar você lá dentro. Agora, interessante é isso aqui, né?
O homem que foge das palavras de Deus, porque essa história toda começou com uma coisa. Qual foi? A palavra de Deus chegou a Jonas. O que ele fez? Fugiu das palavras de Deus. Agora olha só, o homem que foge das palavras de Deus precisa de uma palavra de Deus para poder sair da situação. Explica para mim. Você está fugindo da solução dos seus problemas. Quando você foge das palavras de Deus, você está fugindo da solução dos seus problemas. E sabe outra coisa interessante? É que Deus ouviu ou não ouviu a oração de Jonas? Mas Jonas estava ouvindo as palavras de Deus? Então presta atenção. Mesmo quando o homem não quer ouvir as palavras de Deus, Deus escuta o homem. Deus não foge das palavras do homem. Alguém repete isso comigo. Deus não foge das palavras do homem. Embora o homem foge das palavras de Deus. Onde quer que o homem estiver, no fundo de um oceano, na barriga de um peixe, se o homem falar com Deus, Deus diz: eis-me aqui. Eu não fujo das tuas palavras. Sabe por quê? Eu te criei para ouvir as minhas palavras. Então, quando tu fala, eu escuto. Porque eu te criei para falar comigo. E eu te criei para ouvir a minha voz. Então, mesmo quando tu não queres ouvir a minha voz, eu ouvirei a tua voz. Come on, church. Nós temos que agradecer a esse Deus que falou ao peixe. Eu estou terminando. Deus sempre ouvirá as palavras do homem, mesmo quando o homem faz todo o esforço possível para não ouvir as palavras de Deus. Agora, o Senhor falou ao peixe. E o peixe vomita o homem na praia. Eu queria perguntar, qual praia que o peixe vomitou a Jonas? Na praia de Nínive. Porque quando você pensa que fugiu 40 anos desviado, fugindo da presença do Senhor. Quando o peixe te vomita, você está onde? No mesmo lugarzinho que você estava quando você fugiu. Rodou. E chegou no mesmo lugar. Você só perdeu 4 décadas da sua vida. Só isso. Porque Deus não vai mandar esse peixe te voltar no outro lugar. O peixe, ele é obediente. E quando ele vomitou Jonas, ele vomitou na praia certa. Ele te coloca no lugar exato em que você retoma a obediência às palavras do Senhor. E aí eu digo ground zero, a estaca zero, você voltou no mesmo lugar. Aquilo que você não quis obedecer há 30 anos atrás, vai obedecer agora. Vai obedecer agora? Está pronto para obedecer agora? Porque se não tiver, vai dar mais algumas voltinhas. O peixe, vira para a esquerda e vamos dar mais uma volta ali. Quando você estiver pronto, a gente volta. Quem está entendendo a palavra do Senhor hoje à noite? Alguém tem que falar para Deus: me vomita hoje. Manda o peixe, dá uma ordem para ele hoje. Chega desse sofrimento. Chega, eu já estou pronto para ir para Nínive. Agora, irmão, sabe qual é uma das coisas mais fantásticas? É o capítulo 3, do versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Alguém agradece a Deus comigo? Porque toda vez que eu leio esse texto, o Espírito Santo fala comigo aí. Você viu aí? Fugiu da minha palavra, mas eu sou misericordioso. Eu estou pronto a falar de novo. Se você estiver pronto a obedecer, eu vou falar pela segunda vez. Alguém agradece a Deus comigo? Já desobedecemos algumas décadas, já fomos desobedientes, já fomos Jonas, mas alguém aqui está pronto para o Senhor? Alguém está ouvindo a palavra do Senhor pela segunda vez e vai dizer para ele: não vou fugir mais? Deixa eu dizer para você, quando Deus fala com Jonas pela segunda vez, depois de dar tantas voltinhas pelo fundo do mar, ele está decidido a obedecer às palavras do Senhor. Da segunda vez, Jonas não faz nenhum plano para fugir. Ele diz: chega, eu que não vou mais por aquele caminho. É bom quando Deus nos purifica da nossa rebeldia.
É bom quando Deus nos purifica da nossa desobediência. É bom quando Deus nos aflige, quando Deus nos quebra, quando Deus faz perder tudo, quando Deus nos leva no profundo e Ele nos purifica da idolatria e da desobediência. E Ele fala: você vai chegar num lugar que eu vou te falar a palavra pela segunda vez e tu vai estar pronto para obedecer. E aí veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Eu queria dizer para você que há dois tipos de pessoas. Eu vou terminar aqui. Há os que chegaram a Tarsis, numa contínua desobediência a Deus. E talvez aqui alguém vá lembrar de algum amigo que morreu lá no mundo, quando você ainda era jovem. E você tem vários amigos que morreram, porque eles não voltaram de Tarsis. Existem as pessoas que chegaram a Tarsis, e quem chega a Tarsis não volta. Mas existem os que nunca chegaram a Tarsis. Esses são os Jonas. Eles viajaram nas baleias, eles chegaram na praia novamente, e eles estão na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Quem aqui está ouvindo a palavra de Deus pela segunda vez? Quem já foi Jonas? Quem já foi Jonas e está ouvindo a palavra de Deus pela segunda vez? Louvado seja, louvado seja, louvado seja, louvado seja. Você foi tratado por Deus no fundo do mar, e agora você está pronto para obedecer as palavras do Senhor. Quero terminar com dois textos. O primeiro é 1 João, o capítulo 2, o verso 17, e depois Mateus 7, 24, e João 2, 1 João, a primeira carta de João ali pertinho do Apocalipse, primeira carta de João 2, 17, a palavra de Deus diz o seguinte: ora, o mundo passa, isso é, a Jope passa. O mundo é a bela, Jope, a bela, a atraente, né? O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não sei onde está Jope na sua vida hoje, mas eu sei que você está aqui. E que você fazendo a vontade de Deus, você vai permanecer pela eternidade. E o segundo texto, para terminar, é Mateus 7, 24. Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva. Presta atenção, como vale a pena obedecer as palavras do Senhor. A mesma chuva que passa na casa do desobediente, passa na casa do crente. A mesma chuva, tá? Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos. Na casa de crente tem vento também. Bateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. E qual é a rocha? A obediência às palavras. Se eu fosse você, eu queria que alguém segurasse uma Bíblia. E se você não tiver uma Bíblia, segura o celular. Vai falar para o Senhor: tem uma Bíblia aqui dentro, eu quero honrar a tua palavra. Eu queria que você falasse para Deus assim: Senhor, obrigado por fazeres chegar o teu livro nas minhas mãos. Deixa a mão, segura a Bíblia aí. E sabe o que isso significa? A palavra do Senhor chegou até você. E Deus está perguntando: o que você está fazendo com as minhas palavras? Elas têm chegado, estão na sua mão, estão na sua língua. Você tem lido a minha palavra? Os últimos anos de vida cristã, você fez o quê? Você ignorou a minha palavra? Ou você nadou, mergulhou nela? Já leu ela várias e várias vezes, toda. A palavra de Deus chegou. Fala comigo assim: a palavra de Deus chegou nas minhas mãos. Então, por favor, não ignore a palavra do Senhor, porque aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Verso 26: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, e tem muito crente aqui qualificado nesse versículo, ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, a mesma chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda.
nessa noite, o Espírito de Deus chama a sua igreja para nós vermos esse altar. E o que nós vamos fazer aqui nessa noite, você pode começar a vir, é celebrar as palavras do Senhor que chegaram até nós. Eu queria que você não falasse com ninguém nesse momento, não abraçasse ninguém, não tocasse em ninguém, mas você viesse ao altar e começasse a dizer: eu sou um receptáculo da tua palavra, e eu quero celebrar ela essa noite, eu quero celebrar essa noite, eu quero celebrar essa noite, quero celebrar essa noite as palavras do Senhor, as palavras do Senhor, as palavras do Senhor. Chega mais pertinho do altar, para os irmãos que estão atrás chegarem para cá. Alguém fala com Deus: eu amo a tua palavra, eu não quero mais fugir dela. Já fugi dela antes, mas não vou fugir mais. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Alguém fala isso para Deus: ei, Senhor, eu sou receptor da tua palavra.